E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar o que acontece depois que a polícia investiga um crime e o promotor oferece a denúncia? Pois é, antes de qualquer sentença, existe um último e decisivo filtro: a culpabilidade. É exatamente aqui que o direito penal dá uma pausa e pergunta: essa pessoa que cometeu o crime, ela realmente merece ser punida? Nesta nossa análise completa, a gente vai desvendar de um jeito bem esquematizado e com foco total em concursos os artigos 21 a 28 do nosso Código Penal. Então vamos lá. Por que o Estado pode tirar a liberdade de alguém? O que dá a ele esse poder todo? A resposta jurídica para isso está na culpabilidade. Pensa nela como se fosse um selo de justiça. A punição só é legítima, só é válida, se a gente puder dizer com certeza que aquela pessoa merece ser reprovada pelo que fez. É basicamente o que impede que o direito penal vire só uma vingança do Estado. Mas o que raios é esse tal juízo de reprovação? Imagina o seguinte, a gente já sabe que o ato que a pessoa cometeu está previsto em lei, ou seja, é um fato típico, e também já sabemos que não tem nenhuma justificativa, como uma legítima defesa, por exemplo, então ele é ilícito. A culpabilidade é a pergunta final que o juiz se faz. Olha, olhando para essa pessoa, para as circunstâncias, para tudo que aconteceu, é justo punir essa pessoa? É literalmente o último degrau antes de se aplicar uma pena. Para a gente dominar esse tema, que é super importante, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos firmar bem o conceito. Depois, a gente mergulha nos 3 pilares que sustentam a culpabilidade: a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta. E claro, no final, aquele resumo certeiro, o suco da matéria, para gabaritar na prova. Ok, vamos ao que interessa. Culpabilidade não é uma ideia solta jogada no ar. Ela tem uma estrutura, uma lógica. Pense em 3 pilares, e a análise tem que ser feita um de cada vez, como se a gente estivesse subindo uma escada. E o mais importante, se um desses degraus quebrar, a análise para ali mesmo. A gente nem chega no topo. E quais são esses pilares? Vamos lá. Primeiro, a imputabilidade. Segundo, a potencial consciência da ilicitude. E terceiro, a exigibilidade de conduta diversa. O segredo aqui, a chave para entender tudo, é o seguinte: se um deles não estiver presente, a culpabilidade inteira desaba. É igual um prédio. Tira um pilar de sustentação, ele vem abaixo. E sem culpabilidade, não existe pena. Simples assim. Olha, essa tabela aqui é o mapa da mina para qualquer prova. Veja como ela organiza tudo de um jeito muito claro. Para cada pilar, a gente tem a definição e, o mais importante, os artigos do Código Penal que podem derrubar esse pilar, que podem excluir a culpabilidade. Para imputabilidade, são os artigos 26, 27 e 28. Para consciência da ilicitude, é o artigo 21. E para exigibilidade, o artigo 22. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Vamos começar então pelo primeiro pilar, a imputabilidade. A pergunta aqui é bem simples e direta. Essa pessoa tem a cabeça no lugar? Ela tem maturidade e saúde mental para entender o que fez e para ser responsabilizada por isso? É o primeiro filtro, o mais básico de todos. E atenção, porque não é uma análise de sim ou não. O nosso Código Penal, lá no artigo 26, é mais inteligente. Ele cria 3 categorias. A gente tem o imputável, que tem capacidade plena e vai responder normalmente pelo crime. Temos o inimputável, que é totalmente incapaz de entender o que fez e por isso fica isento de pena, mas recebe uma medida de segurança. E no meio do caminho tem a figura do semi-imputável, que tem a capacidade reduzida e por isso tem direito a uma redução de pena. É como se fosse um termômetro da capacidade mental da pessoa na hora do crime. Agora, pessoal, muita, mas muita atenção, porque isso aqui despenca em prova. O critério para definir se alguém é inimputável muda dependendo da causa. Para quem tem menos de 18 anos, o critério é puramente biológico, é uma regra absoluta, a idade. Não interessa se o adolescente era um gênio do crime. Fez 18, é imputável. Antes disso, não é. Ponto. Já para doença mental, o critério é biopsicológico, ou seja, não basta ter o laudo médico dizendo que a pessoa tem uma doença. É preciso provar que por causa daquela doença, naquele exato momento, a pessoa era incapaz de entender o que estava fazendo. São 2 coisas diferentes. E se a pessoa estava bêbada? O artigo 28 resolve isso com a famosa teoria da actio libera in causa, que significa ação livre na causa. A ideia é a seguinte: a pessoa talvez não fosse livre na hora que cometeu o crime, porque estava fora de si, mas ela foi livre quando decidiu encher a cara. Então, a análise da responsabilidade volta para esse momento. A pessoa bebeu para criar coragem para cometer o crime? Piorou? A pena ainda vai ser agravada. A única chance de escapar é se embriaguez por completa e totalmente acidental, por caso fortuito ou força maior. Beleza? Passamos pelo primeiro pilar. A pessoa é imputável, tem a cabeça no lugar. Agora vamos para o segundo degrau. A pergunta aqui é:
Essa pessoa sabia, ou pelo menos tinha condições de saber, que aquilo que ela estava fazendo era proibido pela lei? E o artigo 21 é simplesmente genial. Olha só o que ele diz. Chegar para o juiz e falar, eu não sabia que existia essa lei, isso não cola. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Mas, se a pessoa diz, olha, eu até sei que a lei existe, mas eu realmente, de boa fé, acreditava que no meu caso específico a minha ação era permitida, aí a história muda completamente. É a diferença crucial entre ignorar a lei e cometer um erro sobre a proibição. E aqui está o ponto que talvez mais reprove gente em concurso. Confundir erro de tipo, do artigo 20, com erro de proibição, do artigo 21. É uma pegadinha clássica. No erro de tipo, o erro é sobre a realidade, sobre o que a pessoa está fazendo. Pensa no exemplo clássico do caçador que atira numa pessoa achando que é um animal. Ele erra sobre um elemento do tipo penal. Já no erro de proibição, a pessoa sabe exatamente o que está fazendo, mas ela acha que aquilo é permitido. As consequências jurídicas são completamente diferentes e as bancas adoram explorar essa confusão. Chegamos ao último pilar. E, na minha opinião, o mais humano de todos. O direito não é uma máquina cega. Ele sabe que existem situações extremas, situações limite, em que seguir a lei seria pedir para a pessoa ser um herói. E a lei penal não pode exigir heroísmo de ninguém. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O artigo 22 trata da coação, mas muito cuidado. Existem dois tipos com efeitos totalmente diferentes. A coação física é quando alguém pega a sua mão à força e te obriga a assinar um cheque. A pessoa coagida é só um instrumento, não há vontade. Nesse caso, a gente nem fala em crime porque não há conduta. O fato é atípico. Já na coação moral irresistível, a pessoa te ameaça de morte, por exemplo. Existe uma escolha, ainda que seja uma escolha trágica entre dois males. Nesse caso, o fato existe, é típico e ilícito, mas a culpabilidade é excluída. A outra situação é a obediência hierárquica. Mas calma, não é qualquer meu chefe mandou eu fazer. Para essa regra valer, tem um monte de requisitos. Tem que ser no serviço público, uma ordem de um superior e o mais importante de tudo, a ordem não pode ser uma bizarrice. Não pode ser claramente ilegal. Se o chefe manda o servidor cometer um crime óbvio, na cara dura, não dá para se esconder atrás da obediência, né? Certo, vimos toda a teoria, pilar por pilar. Agora é hora do que interessa, como isso é cobrado na prova. Vamos fazer aquele resumão rápido, só com os pontos que as bancas mais amam cobrar. Pega a caneta e anota aí, que é sucesso. Primeiro ponto. Se o erro de proibição era evitável, ou seja, se a pessoa com um pouco mais de cuidado poderia ter sabido que era errado, a pena só diminui, não zera. Segundo, embriaguez voluntária ou culposa. No Brasil, nunca isenta de pena. Lembrem da actio libera in causa. E terceiro, e mais fácil de todos, menor de 18 anos é sempre inimputável. Critério biológico, sem discussão. Para fechar o nosso resumão, coação física destrói a própria conduta, o fato se torna atípico. Já a coação moral irresistível ataca lá na culpabilidade. E a grande sacada do artigo 21. Dizer que não conhece o texto da lei não ajuda em nada, mas provar que no caso concreto acreditava que sua ação era permitida, isso sim pode isentar de pena. E para a gente terminar com a reflexão. Essa ideia de não se poder exigir um comportamento diferente, de reconhecer a fragilidade humana em situações extremas, isso é um limite justo e necessário para o poder de punir do Estado? Ou será que na prática isso acaba abrindo uma porta perigosa para a impunidade, para uma certa incerteza no direito penal? É uma pergunta que não tem resposta fácil e que continua gerando debates gigantescos nos nossos tribunais.